Neste vídeo eu queria apresentar um recorte do podcast Três Irmãos, onde o professor Fábio Sabino é entrevistado. Nessa entrevista, os participantes fazem uma crítica sobre os absurdos em que a religião faz nas mentes das pessoas, transformando-as em psicopatas a ponto de matar e destruir em nome dos deuses. Sabe que depois daquele podcast que a gente fez aqui, eu passei a entrar em algumas lives de vocês, né? Do Antônio lá, algumas você tava, outras o biólogo Henrique tava. Cara, eu não cheguei a falar pro Robertinho assim, mas é assustador o que eu vi ali, sabe? É assustador. Eu tava conversando com o Antônio essa semana, assim, eu tava contando, cara. Teve um dia lá que, tipo assim, eu vi um cara... Não, esse dia eu falei, puta que pariu, velho, que loucura. Inclusive, eu acho que é um dos canais mais loucos que tem no YouTube hoje, velho. Quem quiser ver coisa louca, entra nesse canal, nessa live do Antônio ali, que ali você vai escutar os maiores absurdos da internet, velho. Vai, de crente ainda. Não tem absurdo maior de crente. Ali. Do cara falar que se ele escutar a voz de Jesus falando pra tirar a vida do filho dele, ele mata o filho. Ele mata o filho. O cara falou isso. O cara falou, se Jesus falar com você, você tirar a vida do seu filho, você faz isso? Ele falou assim, se Jesus falar comigo, eu faço. Rapaz, esse cara amanhã pode ter uma loucura ali, achar que Deus falou com ele e fazer merda absurda. Mas já não teve? Já passou esses casos, senhores? Já esses casos. Matou em nome de Deus. Esses casos. Eles falam, as pessoas precisam de tratamento. Eu tô fazendo essa série que eu falei, essa série que eu tô falando sobre a sanidade de Jesus, igual eu falei, um médico francês, Sanglé, ele escreveu as suas obras a partir de 1908 até 1915, em 4 volumes, chamado As Loucuras de Jesus. Um excelente médico, psiquiatra, forense e tantas outras coisas, Sanglé. Ele trabalhou, não só ele, depois veio grandes pesquisadores posteriormente de Harvard, e também querendo trabalhar com os personagens da questão da mentalidade, da saúde mental, de Abraão, de Moisés, de Jesus, de Paulo. A próxima série que eu vou trabalhar depois de Satanás vai ser Paulo. Paulo, quem foi Paulo? Não sei quando, só de Satanás já está mais de 20 aulas. Não terminei ainda. Estou para terminar. Depois a série vai ser de Paulo. Então eu trabalho com isso e eu vejo a mentalidade. Não é espiritualidade não, senhores. Espiritualidade é o que eu tenho, é o que vocês têm, é espiritualidade. Eu acredito no dia melhor, procurar fazer o de melhor, procurar fazer do bom e do melhor, sei lá, para a sociedade, para alguém. Fizemos uma live lá no Antônio a respeito para ajudar lá o Rio Grande do Sul. Fizemos, foi agora o Miranda me levou. Eu soltei a boca também ao camarada com todo respeito ao que estava lá. Não, mas agora a gente tem que pensar em ajudar e não os problemas. Não, tem que pensar na porra dos problemas sim. Porque se não mudar vai continuar a mesma coisa. Por que muitos perderam a casa? Porque lá o terreno é invadido, porque a prefeitura não fez nada, porque o governo não fez nada, o camarada foi lá, criou o barraquinho lá, perto lá da porcaria da represa. Quando acabar tudo, vai construir o barraquinho em cima lá novamente da represa. Vai ver a desgraça 3 vezes a mesma coisa? Então não adianta só dar uma cesta básica não, senhores. Então, tem que ajudar? Tem, mas também tem que corrigir o erro, porra. Ah, não cortar o mal pela raiz, não. Deixa o mal aí, deixa se lascar tudo aí. Eu não sou uma pessoa assim. Aí tem que aceitar o ser humano ser assim. É por isso que um monte de gente tá na merda por causa disso. E aí você começa a ver, aí quando eu faço as lives que eu entendo, aí entra igual você falou, os cristãos. Aí eu falei, não, gente, isso aí não é espiritualidade não, isso aí é alucinação. Esquizofrenia, doença. E o que tem, o extremismo da religiosidade é doença. Por isso que você tem lá na religião muçulmana uma ramificação que os camaradas tiram a própria vida em nome de Alá, em nome do Alcorão, achando. É uma interpretação radicalista. Doença. Doença. Ou seja, para você viver bem, você tem que matar aquele que é contrário à sua fé. E tem crentes assim, que lhe ofende, lhe xinga, porque você não comunga a mesma fé que a dele. Você é um cristão, você é um fervoroso, você é uma pessoa espiritual, mas a sua fé não está condizendo com a da dele. Aí ele quer te perseguir, quer te matar, quer arrancar sua vida. Isso é o quê? Espiritualidade isso? Isso é doença, senhores. Isso é doença. E o que mais tem hoje? E é onde eu sempre falo,
Em matéria de Bíblia, todo mundo é doutor. Já viram isso? É. Todo mundo é doutor. Até quem não leu. É isso que eu estou dizendo, senhores. Aí você que é um doutor, se passa como herege, como ignorante, sabe? Aí você... Que valores são esses que eu estou vivendo? É uma luta, cada dia é uma luta. Desde quando a religião foi instituída no mundo, quando eu falo de religião, estou falando em todas as religiões, sem exceções, da candomblé ao panteísmo. Ela causou um impacto tão negativo no meio social que até hoje vivenciamos essa negatividade que a religião trouxe para o mundo. Quanto às religiões monoteístas e quanto às religiões politeístas, já causaram absurdos tão terríveis na sociedade e civilizações que mais nada nesse mundo pode superar quanto a religião causou, principalmente o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Quando observamos os textos do Antigo Testamento, que é praticamente a Torá, é algo totalmente absurdo o que encontramos no Antigo Testamento, de um Deus totalmente monstruoso, vingativo, preconceituoso e perverso, que mandava matar inocentes, como bebês de peito, por exemplo. E o pior, quem fazia isso era os que achavam que falavam com o próprio Deus. Mas, na verdade, eram pessoas totalmente psicopatas, terroristas, assassinos, transtornados, estupradores, etc. Eram homens que abusavam de meninas, onde eles justificavam esses atos e práticas usando o nome do Deus de Israel, dizendo que o Deus de Israel tinha mandado eles fazerem esse tipo de prática. E quem eram esses monstros? Era o próprio Moisés, o Josué, dentre outros. Exemplo, o Moisés recebeu o mandamento de não matar, mas em seguida matou. O próprio Deus de Israel, Jeová ou Javé, nos 10 mandamentos pedia para não matar e mandava matar. Então, a gente vê logo de cara que é uma contradição. Porque como é que eu não mando matar, mas em seguida eu peço para praticar o ato? Então aqui houve 2 erros e contradições, do próprio Moisés e do próprio suposto Deus de Israel. Um pediu para não matar, mas em seguida mandava matar. O outro recebeu o mandamento para não matar, mas em seguida matou. Agora, o pior nisso tudo é que os religiosos cristãos e judaicos não observam esse erro e contradição. Mas é aquilo, o fanatismo. Quando eu falo em fanatismo, pode ser qualquer tipo de fanatismo, até por um cantor, por exemplo. Ou seja, o fanatismo ou fanático não consegue enxergar ou observar os erros e falhas daquilo que ele é fanático ou venera. Para uma pessoa fanática, ela vê seu ídolo como algo impecável, que não existem erros, perfeito e insubstituível. Isso vale para religião, cantor, político, ator, atriz, futebol, etc, etc, etc. Vou dar um exemplo de fanatismo religioso. Por exemplo, as pessoas religiosas judaico-cristão, só ressaltando, esse termo judaico-cristão não é aceito pelos próprios judeus, porque eles dizem que judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. E eles estão corretos. Justamente, são religiões totalmente distintas. Enfim, mas a gente usa para melhor entendimento. Então, as pessoas da religião judaico-cristã se culpam pelos pecados da mitologia de Eva e Adão, que chamam de pecado original. Agora você imagine a pessoa se culpar por aquilo que não cometeu, por aquilo que não conheceu, por aquilo que não pediu e que não teve o direito de escolha. Isso se chama loucura, fanatismo religioso,
fundamentalismo religioso. Mas é isso que o fanatismo religioso produz: insanidade, delírio, obsessão, transtorno, dentre outros. Se fosse por isso, as pessoas eram para culpar a mitologia de Pandora, porque é uma mitologia grega, porque Pandora recebeu a ordem do deus grego Zeus que não abrisse a caixa, porque algo de terrível iria acontecer. Mas, mesmo assim, a abriu. Ao abrir a caixa, saiu de dentro todo o mal do mundo. Era possível encontrar todos os males da terra, como miséria, pobreza, contenda, morte, vícios, inveja, dentre outras coisas. Existia uma única coisa positiva dentro dela: a esperança. E o pior, que essas pessoas da religião judaica cristã ou judaico-cristão, muitas delas não sabem que a mitologia de Eva e Adão é uma adaptação ou apropriação de outras mitologias anteriores a ela. Aí ficam trazendo uma mitologia para o mundo da realidade. Para você ver, a falta de conhecimento e de racionalidade faz com que as pessoas fiquem totalmente hipnotizadas e alienadas no sistema religioso, a ponto de não responderem por si mesmas. E o pior de tudo isso, muitas pessoas colocam o nome dos próprios filhos desses personagens de livros religiosos. Por falta de racionalidade e de conhecimento, terminam colocando o nome desses psicopatas, monstros, terroristas, assassinos e estupradores, como Moisés, Josué, dentre outros. Você sabe o que é o fanatismo religioso? Você tem noção do que é o fanatismo religioso? Ou você sabe como o fanatismo religioso interfere na vida social de uma pessoa e na vida emocional e psicológica de uma pessoa? Sim ou não? Se você aí que está me assistindo, você quer aprender tudo sobre o fanatismo religioso, quer saber como acontece, como isso interfere na parte emocional de uma pessoa, faz o seguinte: assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho, beleza? E vem ser membro do canal para ajudar a apoiar o canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para vocês que eu, Leonardo, psicólogo Leonardo, eu não sou contra a religião. Eu não estou aqui para fazer um vídeo ofendendo ou discriminando quem tem religião, não é isso. Porém, entretanto, todavia, analise comigo. Tudo, absolutamente tudo que é demais faz mal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Água. Água é uma coisa boa. Se você tomar água, vai se hidratar, vai te fazer bem, vai hidratar teus órgãos. E isso é muito bom, show de bola. Porém, se você tomar 10 litros de água seguido, vai te fazer mal. Por quê? Porque tudo que é demais faz mal. Atividade física é bom? É bom. Porém, se você fazer muita atividade física, vai te fazer mal. Com a religião não é diferente. O que é o fanatismo religioso? É quando a pessoa, ela está na religião, quando ela pensa na religião, quando ela vive a religião, demais. Quando ela tem a religião em cima de qualquer coisa. E o fanatismo religioso, é bem importante dizer que a religião não é uma coisa de hoje, não é do século XXI. A religião vem desde lá de trás, é histórico, desde que o mundo é mundo já tinha as primeiras crenças. Não só a religião católica, tem o budismo, o hinduísmo, entre outras religiões que vêm de lá de trás. Então sempre o ser humano teve uma religião, sempre o ser humano teve uma crença, isso é antropologia cultural. Isso sempre teve e tá tudo bem. O grande problema é quando a pessoa acredita que a religião dela, que o modo de viver dela deve se enquadrar para todas as pessoas e ela julga e aponta o dedo para outra pessoa porque a outra pessoa não vive na mesma bolha que ela acha que é correta. E assim, outra coisa muito importante que faz mal no fanatismo religioso é quando a pessoa não consegue fazer nada sem a religião. Ela só fala de religião, todo o assunto dela entra em religião, entra em crença, entra em julgamentos de quem pensa errado. A pessoa não tem mais um círculo social que não seja dentro da igreja ou do templo, quando a pessoa não consegue criar amizades desde que não seja dentro da religião. Então tudo gira em torno da religião e isso começa a afetar
emocionalmente e psicologicamente a pessoa, ela começa a ficar com crise religiosa e com fanatismo religioso quando as pessoas não estão dentro da religião dela ou quando ela começa a se culpar. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje é dia de culto, ou hoje é dia de missa, ou vai ter alguma celebração na igreja. E a pessoa vai, tipo, toda hora, todo dia na igreja. E se ela não pôde ir naquele dia porque ela teve que trabalhar, ela teve que fazer algo do gênero, ela fica se culpando e fica se torturando ou achando que alguma coisa ruim, muito ruim vai acontecer na vida dela ou em alguém perto dela porque ela não foi na igreja naquele momento, porque ela vai ser culpada por isso porque ela não foi na igreja naquele momento. Deu para imaginar mais ou menos? Isso é um tipo de fanatismo religioso que está ligado com as paranoias e a culpa por não estar na igreja ou frequentando o templo ou a igreja naquele dia. Então, a culpa e o medo de não fazer tudo certinho como a pessoa criou está diretamente ligado com o fanatismo religioso. E algumas características do fanatismo religioso. Primeiro, obviamente, é que a pessoa é fanática pela religião dela. Segundo, a pessoa fica com o senso crítico aguçado e esse senso crítico, de certa forma, é muito forte para outras religiões, mas ela não apresenta um senso crítico, ela não pensa, ela não aceita críticas em cima do que ela pensa. Tudo que ela pensa está certo e só ela certa. Junto com isso, geralmente a pessoa que tem um fanatismo religioso, ela tem uma frustração com outras religiões e, de certa forma, um preconceito com outras religiões ou com pessoas que frequentam outra religião. Essa é uma característica bem grande. Se você vê uma pessoa que está começando a ficar fanática religiosa e vê ela julgando outras religiões, criticando, sim, ela pode sim estar com fanatismo religioso. E outra característica do fanatismo religioso, como a pessoa tem essa questão de senso crítico, essa falta de senso crítico dentro da religião, muitas vezes ela pode ser manipulada dentro da religião. Muitos líderes religiosos podem manipular elas usando a religião, usando a palavra, enfim, do que ela acredita, usando a Bíblia ou a palavra de Deus. Elas podem sim serem manipuladas porque muitas pessoas usam a ideologias do que elas acreditam contra elas. Outra característica que vem com isso, com o fanatismo religioso, é que muitas pessoas não procuram tratamento. Por quê? Obviamente porque elas acham que Deus cura tudo, e tá tudo bem se você acredita, mas enfim, não acreditam que o homem, ou que o psicólogo, ou que o médico vai curar, eles acham que o Deus cura e tá tudo bem, e elas acham que elas não precisam de ajuda. Então uma característica muito grande das pessoas que têm fanatismo religioso, elas podem sim estar adoecendo, elas podem sim estar doentes, porém, entretanto, todavia, elas não procuram ajuda porque elas acham que está bem. Beleza? Mas se você tem fanatismo religioso e se você quer procurar tratamento, ou se você tem alguém que está com fanatismo religioso e quer procurar tratamento, vai ser um prazer para mim te ajudar. Eu ajudar essa pessoa. Como que isso acontece? Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me manda um direct lá no meu Instagram, me segue no Instagram, me manda um direct falando que você quer fazer uma consulta online, que eu mesmo posso atender você e consultar você. Beleza? Então, é o mais que a gente vê. São pessoas doentias psicologicamente, onde pode matar e destruir qualquer pessoa em nome dos deuses. Sara Mariano é um exemplo vivo. Ela foi a presa fácil para esse sistema macabro que se chama religião. Então, não podemos de forma alguma querer instituir e implementar na sociedade dogmas de leis de livros religiosos para o meio social, como se fosse a Constituição Federal. Era a mesma coisa querer implementar o Código de Lei de Hammurabi. Então, gente, esses dogmas e códigos de leis de 3 a 5 mil anos antes da Era Comum, isso não faz mais sentido para o século XXI. Vivemos em outras gerações, com tecnologias avançadas e códigos de leis que protegem e trabalham em prol de todos. Por hoje só, e até o próximo vídeo.